Deus Espírito Santo, que colocou a fé em nosso coração, através do seu Evangelho, também nos conduza nesse momento que queremos meditar na sua palavra, especialmente na leitura do Evangelho deste dia. Se alguém perguntasse para vocês, meus irmãos e irmãs, quais são os seus objetivos na vida? O que você mais gostaria de conquistar? Acho que cada um teria uma resposta. Talvez alguns diriam, nem nunca pensei nisso. Mas muita gente coloca, objetivos que quer conquistar. A gente ouviu 3 pequenas parábolas hoje de Jesus, e nas 2 primeiras, aquela que fala do tesouro escondido, e depois da pérola valiosa, a gente vê 2 homens que tiveram seu objetivo de vida completamente mudado. Na primeira a gente tem um lavrador, provavelmente era um empregado, estava lavrando a terra, que não era dele. Vocês devem lembrar, isso não faz muito tempo acontecia no Brasil ainda, naquela época, então, como é que se lavrava, o arado aqui e o boi puxando na frente. E lavrando, de repente ali, provavelmente o arado bateu em alguma coisa. E ele encontrou um tesouro escondido naquela terra. Por que tinha um tesouro escondido lá? Naquela época, muita gente escondia tesouros, isso era comum. Suas riquezas, joias, ouro, prata. Por quê? Por alguns motivos. Havia guerras, então às vezes as pessoas tinham que sair correndo, então levavam um pouquinho consigo, mas guardavam o resto. Havia invasões e não tinha bancos para o pessoal guardar. Tinha banqueiros, sim, mas não havia bancos com cofres. Então muitos faziam isso. Sabia que estava vindo invasão, guerra, ia lá no campo, em algum lugar, enterrava os seus bens, o seu tesouro. E muitas vezes esse dono desse tesouro não voltava mais ou morria, e só ele sabia onde é que estava, então ficava lá esquecido. E aí, pela lei daquele tempo, quem encontrasse o tesouro podia ficar com ele. Então, quando aquele homem encontrou aquele tesouro, por acaso, porque ele não estava procurando o tesouro, estava lavrando a terra, ele teve só um objetivo dali para frente: fazer de tudo para ficar com aquele tesouro. Então, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele pedaço de terra para poder o tesouro ser dele. Na segunda história, temos um negociante de joias, uma pessoa que conhecia muito bem o seu ofício, e ele não teve nenhuma dúvida de vender tudo que ele tinha quando ele encontrou uma pérola muito valiosa, a melhor pérola que ele já tinha visto, perfeita. Então ele vendeu tudo para comprar aquela pérola. E aí a gente quer ver como é que isso se aplica para nós hoje, para os nossos objetivos de vida. Essas 2 histórias que Jesus contou. Na primeira parábola, aquele tesouro tão valioso estava escondido num lugar que ninguém suspeitaria. Ninguém estava ali caçando o tesouro. Estava lá no campo, lá na roça. Jesus fala de um tesouro, e a gente tem que lembrar que parábola sempre é para dar um ensinamento para a gente, não é só uma historinha bonita, tem um ponto de comparação. E ele fala então desse tesouro lá em Mateus 6, quando ele diz assim para a gente: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam.
Porque onde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Ou onde estiver o seu tesouro, é ali que vai estar o seu coração. A gente pode dizer que, quando Jesus fala desse tesouro dos céus, ele significa todas as coisas preciosas do reino de Deus. A justiça de Cristo, o perdão, a salvação, a vida eterna em Jesus. Todas essas coisas, meus irmãos, são espiritualmente inestimáveis, quer dizer, não tem como mensurar. É um valor que não dá para medir. E todas essas coisas só podem ser dadas para nós por Deus. E Deus não esconde esse tesouro longe de nós. Por quê? Porque Deus quer que a gente encontre esse tesouro. O apóstolo Paulo diz: Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. Então, ele esconde esse tesouro em um lugar perto de nós, não é um lugar complicado de achar. E onde é que ele esconde? É num lugar muito simples, como o campo lá da parábola. Um lugar onde ele pode ser encontrado não pela sabedoria, pelos recursos, pela esperteza do ser humano, mas é um lugar onde muitos não esperam. O campo onde o tesouro de Deus está enterrado é um simples livro. É a palavra de Deus. É aqui que esse tesouro está guardado. Jesus diz isso, ele diz assim: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Pois bem, elas falam de mim, elas testificam de mim. Então, meus irmãos, o tesouro da salvação, ele é revelado na palavra de Deus, que é proclamada e ensinada por quem? Pela Igreja de Cristo, por nós. Na palavra, esse tesouro chega a nós. De novo, veja como Deus faz as coisas simples, não tem nenhum truque, não tem nada especial. O tesouro chega para você e para mim pelos olhos, pelos ouvidos. E esse tesouro que o Espírito Santo dá para nós na palavra, ele não pode ser roubado, ele não pode ser destruído. Veja que interessante, né? Durante 1500 anos, mais ou menos, pouquíssima gente tinha esse tesouro escrito. Mesmo assim, ele passou de geração em geração. Só a partir de 1500 e pouco, quando um alemão lá inventou a imprensa, depois um outro alemão traduziu a Bíblia para a língua do povo, é que o pessoal pôde começar a ter cópias da Bíblia. Né? Gutenberg e Lutero. E durante 1500 anos, muita gente só recebia esse tesouro ouvindo, porque não tinha onde ler e nem muitos não sabiam ler. Tá? Ele nunca foi destruído pelo inimigo. Agora, olha que interessante. Hoje, a Bíblia está traduzida em centenas de idiomas. Está disponível de graça em celulares, na internet. Bíblia em papel é bem barata, né? Mas olha só, muita gente caminha sobre este campo várias vezes, para lá e para cá. Muita gente ouve, muita gente lê, mas não vê nada de valioso neste campo onde o tesouro está guardado. Não vê nada de valioso na palavra de Deus, mas o tesouro está lá. Jesus, de propósito, diz que aquele homem vende tudo que tem para comprar aquele campo. E a Bíblia ela fala, meus irmãos, de duas formas de a gente poder comprar, entre aspas, esse campo. Fala assim que, por exemplo, lá em Isaías e também em Apocalipse, que a gente pode comprar sem dinheiro e sem preço. Por exemplo, lá em Apocalipse diz: aquele que tem sede, venha, quem quiser receba de graça da água da vida. A água da vida. A água da vida é o tesouro. A outra forma que a Bíblia fala é: desista de tudo que pode impedir você de possuir o tesouro eterno de Deus.
Nós ouvimos pouco tempo atrás Jesus falando: quem quer me seguir não pode amar nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos, nem nada mais do que eu. E o que quer dizer isso? A gente receber de graça, sem poder pagar, porque não tem preço, e a gente desistir de tudo que nos impede de receber esse tesouro. O que quer dizer isso? As duas coisas, na verdade, significam o mesmo. Significam que nós simplesmente precisamos aceitar o presente que Deus nos dá. Podemos comprar. Uma outra forma de dizer, ali tem um copo, com água, eu já tomei um pouco. Ali só dá para pôr mais água se o copo for esvaziado. Tá? Se o copo estiver cheio e eu colocar mais água, ele vai transbordar. Então, outra maneira de dizer isso é: o nosso copo, o nosso vaso, que é a nossa vida, o nosso coração, tem que estar vazio de tudo, vazio do nosso orgulho, da nossa sabedoria, de tudo que nós pensamos que sabemos, para que a graça e o dom de Deus possam preencher esse vaso, possam encher com o tesouro. Ali na história, o campo é comprado, o cara comprou o campo, mas o tesouro não. O tesouro ele achou, de graça, presente de Deus. E aí vem a segunda parábola, das boas pérolas, A gente pode dizer que as boas pérolas que aquele homem buscava, significam as coisas elevadas que muitas pessoas buscam na vida. Coisas que muita gente ainda considera, alguns já não, mas muita gente considera coisas elevadas. Por exemplo, filantropia, fazer o bem ao próximo, trabalho humanitário, paz, honestidade, vida moral, melhores condições sociais para as pessoas, a ciência, a arte, E é interessante que Deus permite que, mesmo aquelas pessoas que buscam as coisas mais elevadas do mundo, que não estão nem pensando nesse tesouro, Deus permite que elas também, vamos dizer assim, tropecem e encontrem esse tesouro. Encontrem a pérola, como aquele negociante encontrou essa pérola valiosa. Agora, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas desta classe, que classe? Poetas, filósofos, cientistas, artistas, falham em reconhecer a pérola preciosa quando encontram com ela. Acho que é só mais uma pérola, mas não todos, alguns conseguem reconhecer essa pérola preciosa. Quando o nosso texto diz assim, boas pérolas e uma pérola de grande valor, a gente pode entender aqui o seguinte: Cristo e a sua salvação para o ser humano, estão entre as coisas mais elevadas e melhores deste mundo. São uma pérola entre pérolas. Quer dizer, para muita gente, Jesus é só mais uma pérola bonita entre outras. Mas o texto mostra que essa pérola que é Jesus ultrapassa grandemente todas as outras pérolas que o mundo já viu. Ela é a mais valiosa. Não há e não pode haver outra. Não tem uma segunda pérola mais valiosa que nos leva a Deus. Paulo diz, em Gálatas, não há outro evangelho, só um, só esse. E assim como na outra parábola, aqui o negociante também vende tudo. Veja, são casos diferentes, Aquele lá provavelmente era uma pessoa simples, sem muitos recursos. Esse aqui era um negociante de joias, Provavelmente ele tinha uma boa economia, Mas ele também não vacila, vende tudo para garantir a compra daquela pérola. O que significa isso para você? Para mim, para nós? O que é vender tudo? Será que Deus quer que você venda a sua casa, o seu carro, tudo que você tem? Não. Mas significa que o nosso coração, ele é transferido de outros interesses, que podem ser até interesses nobres, para o interesse supremo, que está acima de tudo, que é Jesus, a pérola preciosa, o tesouro inestimável. Veja, a gente até pode dar atenção, tempo, para bons interesses terrenos,
Deus até nos ensina a fazer isso, educar bem os filhos, tá? Ensiná-los a ser pessoas honestas, ganhar a vida honestamente, né? Servir ao próximo e tantas outras coisas. A gente pode devotar tempo e atenção para isso e ao mesmo tempo ter Jesus, mas nenhum desses interesses pode ficar entre a gente e Cristo, entre a gente e o reino de Deus. Todas essas coisas têm que deixar, vamos dizer assim, o caminho livre, a nossa alma livre para Cristo. E aí então eu volto para a pergunta lá do começo. Quais são os seus objetivos de vida? O que você mais gostaria de conquistar? Jesus fala de um objetivo, meus irmãos, que vai muito além do nosso lavrar o campo, ou do nosso negociar pérolas, ou seja, um objetivo que vai muito além da nossa profissão aqui nesse mundo, da nossa vocação nesse mundo, dos planos que nós temos aqui nesta vida, que na verdade é uma vida que dura muito pouco. Quando alguém passa aí dos 80, 90, né, já é um recorde. E como diz a Bíblia, daí são anos geralmente de canseira, né, e dificuldades. Então, Jesus está falando de um objetivo que dura para sempre. Ele está falando de ter e guardar um tesouro inestimável. Quais são os seus objetivos na vida? Esses dias eu ouvi um colega pastor falando assim, que uma das coisas que ele quer enfatizar quando ele fala com as pessoas é: pai e mãe, ele falou assim, o seu grande objetivo na vida deve ser ter os seus filhos no céu. O resto é tudo secundário. Ter a sua família no céu. E aí ele contou, ele falou, olha, graças a Deus, com paciência, com testemunho, eu tenho vários parentes que não eram cristãos e hoje são cristãos. E eu vou encontrar eles lá no céu. Eu acho que é uma boa definição, né? Pai, mãe, vovó, seu grande objetivo deve ser que os seus filhos estejam na fé em Jesus. O resto é secundário. Paulo diz assim, se Deus já nos deu Jesus, será que Ele não vai dar todas as outras coisas? Mas coloque o tesouro inestimável como prioridade. Meus irmãos, esse tesouro, já ficou bem claro, é um presente que Deus nos dá, né? O seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e a salvação que só Ele pode dar. Não tem outra pérola, não tem outro caminho, não tem outro tesouro que leva a gente a Deus. E veja, sem nenhum esforço seu e meu, sem nenhum merecimento nosso, como foi no caso daquele agricultor, né? Ele não se esforçou, ele tropeçou naquele tesouro. E mesmo o negociante de pérolas, né? Ele de repente se viu com aquela pérola na frente dele. Quer dizer, não foi um esforço, não foi um mérito. Então, sem nenhum esforço nosso, Deus nos dá esse tesouro da vida eterna. Mas, com o presente do Evangelho, Jesus também dá, vamos dizer assim, um aviso. Não é a primeira vez que ele fala isso, né? Jesus mostra que junto com o tesouro vem um sacrifício. Os objetivos de vida daqueles homens mudaram. E para isso, o que eles tiveram que fazer? Sacrificar o que eles tinham, para não perder o tesouro, para não perder a pérola. Eles não deixaram nada impedir-los de ter o tesouro, de ter a pérola. Deus dá, meus irmãos, aqui no mundo, né, muitas bênçãos. Casa, família, trabalho, diversão. A gente pode desfrutar dessas bênçãos. Mas a pergunta é, e quando essas bênçãos interferem ou impedem a gente de ter uma relação com Cristo? Impedem você de colocar o tesouro de Jesus em primeiro lugar? Quando essas coisas tomam lugar do maior tesouro da nossa vida, Jesus e a sua salvação, como é que fica? Estava pensando esses dias, né, porque essa é uma conversa que a gente tem às vezes entre pastores também. Por que nós temos tão poucos jovens na igreja? Alguns
É porque não se acostumaram a vir na igreja. Por quê? Porque os pais não traziam. Desde pequeno, né? Regularmente. Então, para eles, não tinha nada de inestimável na igreja. Não tinha nenhum tesouro valioso. Por quê? Ué, se meu pai e minha mãe não vão lá, não deve ser importante. Por que eu vou? Então, temos que pensar. Eu tenho certeza que a maioria aqui dos pais não fez sacrifício pelos seus filhos, né? Para lhes dar uma boa educação, roupa, saúde, etc., né? E é isso que ele está falando. Às vezes nós precisamos sacrificar outras coisas para não perder o principal. Para a gente, então, alcançar objetivos na vida, ou para os nossos filhos, né, a gente às vezes precisa deixar de lado algumas coisas. Né? Vou dar um exemplo agora dessa semana. A Luana foi estudar lá em Foz, né? Ela teve que deixar o conforto e a companhia do pai e da mãe. Quantos de nós também já não fizemos isso, né? Eu sempre comento, né? Eu vim para o seminário com 14 anos. Esses dias eu ouvi um outro pastor falar, foi para o seminário com 12 anos, que já foi lá fazer o ginásio na época, né? É um sacrifício. Então, meus irmãos, Jesus desafia eu e vocês a gente olhar de vez em quando para nós mesmos, para a nossa vida, e ver o que está impedindo a gente. E aí eu vou dizer o quê? O que está impedindo você de colocar Jesus como uma prioridade na sua vida? O que está impedindo você de ser uma testemunha de Jesus no seu dia a dia, começando na sua família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, filhas, sobrinhos, netos? O que está impedindo você de usar os seus dons, o seu tempo, os seus recursos para ajudar o próximo? O que está impedindo você de estar sempre aqui na casa de Deus? Tem a ver com o primeiro, segundo e terceiro mandamento. O que está impedindo você de fazer a vontade de Deus em todas as situações da sua vida? O que impede a gente de fazer tudo o que nós podemos, como pessoas e como igreja de Deus, para levar esse tesouro para mais gente? Pense. O que você talvez tenha que deixar de lado? E não quer dizer que você tem que abandonar, né? Mas o que talvez você tem que deixar assim? Isso aqui não é tão importante. Hoje vocês, por exemplo, viram os avisos, falaram hoje às 7 da noite, a coisa mais importante é eu estar na casa do Senhor. Deixaram outras coisas de lado. Né? Faz parte da boa mordomia do tempo também, né? Eu planejar o uso do meu tempo. Então, o que está impedindo a gente de fazer tudo isso? Quais são os seus objetivos na vida? O que mais vocês gostariam de conquistar? A gente poderia citar aqui a última parábola, né? O que eu mais gostaria de conquistar, e na verdade Deus conquistou para mim, é que no dia do juízo eu esteja lá naquela rede que os anjos vão recolher entre os peixes bons, entre os peixes que vão ser guardados no cesto da vida eterna. Eu gostaria que minhas filhas estivessem lá, e todos os meus familiares, e todos vocês. Então, Jesus desafia a gente a deixar de lado tudo que atrapalha a nossa lealdade a Cristo, para manter o tesouro e manter a pérola. Para não ficar dúvida, alguém pode falar, mas o que tem a ver aqui a igreja com isso? Bom, é que Jesus escolheu que é na igreja que Ele nos dá o tesouro, na palavra, no sacramento, e que é através da igreja, que somos nós, que o tesouro é levado para mais gente. Meus irmãos, eu acho que nós temos que reconhecer que nós falhamos muito em buscar os objetivos do reino de Deus nas nossas vidas. Por isso, o tesouro inestimável de Cristo se torna ainda mais valioso para nós, porque a graça de Deus em Cristo continua fiel. Ele continua sendo, bendito e nos abençoando de geração em geração. E aí eu quero ler
que Paulo diz na leitura de hoje. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, se na nossa vida a gente perder tudo, lembra o que Lutero diz no hino Castelo Forte? Se vierem roubar os bens da vida e do lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Então, se a gente chegar a um ponto de ter na nossa vida só o tesouro inestimável da salvação de Cristo na cruz, nós ainda somos as pessoas mais ricas do mundo, porque nós temos o tesouro do céu. E Deus vai cumprir na nossa vida o maior objetivo que Ele tem: levar a gente para a vida eterna com o Salvador Jesus. Então, meus irmãos, pensem sempre nisso. Deus quer que o nosso maior objetivo seja ter e manter o tesouro inestimável da salvação. Que você possa ter isso como prioridade. Que você possa querer isso como grande objetivo da sua vida também a todas as pessoas que você ama. Deus nos dá um tesouro inestimável. Graças a Deus. Amém.